Olá, querida Irmandade, tudo bom com vocês? Vamos para mais esse vídeo, a Arca da Aliança, um símbolo para todo cristão. Esse vídeo, ele vai nos ensinar o quê? A entender que é uma história que vem desde o livro de Êxodos, com algumas passagens também em Mateus, Jó e também no livro de Tito. Porque essa história começa lá no Velho Testamento, no livro de Êxodos, e vem até o Novo Testamento, também na passagem em Mateus, quando fala de Jesus, que veio aqui na Terra. Então vamos lá para mais esse vídeo. Glória a Deus. Vamos começar em livro de Êxodos, capítulo 25, do versículo 10 em diante. No versículo 10, a arca de madeira de Cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, de 1,5 côvado da sua altura. E cobrirá de ouro puro por dentro e por fora. Cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nas 4 cantos dela 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar como elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei, o propositório do ouro puro. Continuando no versículo 17, também farás um propositório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, e farás nas 2 extremidades propositório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça, com propositório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as asas o propositório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propositório. E porás o propositório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propositório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. E tudo o que ordenar os filhos de Israel. Glória a Deus. Essa parte, querida Irmandade, do Êxodo capítulo 25, ela inicia como? Ela tem o seu início aqui falando sobre Deus manda trazer as ofertas para o tabernáculo. Então, a partir daí, nós começamos a entender muitas coisas, até chegar esse momento que é da Arca da Aliança. Porque às vezes a gente não consegue entender um pouco sobre essa parte da Arca da Aliança. Então, aqui no livro em revista, ele vai falar sobre tudo isso para nós ficarmos mais atentos
e ficarmos mais vigilantes a entender. Aqui, o autor, pastor Carlos Alberto Silva, ele cita assim: na descrição da arca, no Santíssimo havia um móvel, a arca medindo 1,25 centímetros com 75 centímetros de altura. A arca era construída com madeira de acácia revestida de ouro, sua tampa propiciatória era totalmente de ouro e estava encimada de 2 querubins e tinham suas frontes voltadas para baixo, como se estivesse olhando para o fundo da caixa, e suas asas estavam abertas e tocavam como se sentissem dando as mãos. Dentro da arca estavam as tábuas da lei recebidas por Moisés no Monte Sinai, um vaso contendo o maná fornecido aos israelitas no deserto e o cajado de Arão, que havia florescido. Isso representava para que o povo de Deus que o guiava protegia-o e dava-se a vitória. E tipicava Cristo como o pão da vida e como sumo sacerdote perfeito que guardou a lei em seu coração. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Levava o sangue do sacrifício para aspergir o propiciatório. Esta era a parte final do ritual sacerdotal que servia para restaurar a comunhão do homem com Deus. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se em completo sacrifício expiatório por nós. Entrou no santuário celestial, levando o seu próprio sangue. Jesus, ele não aboliu a lei, mas cumpriu-se a si mesmo. Agora nós vamos começar a entrar no Novo Testamento. Em Mateus 5, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei dos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E na antiga aliança, as tábuas da lei estavam guardadas na arca. Agora, na nova aliança, e a sua palavra está em nós. Aí a gente volta um pouquinho lá no Velho Testamento, em Jó, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esta afirmação não banaliza o Evangelho, ao contrário, na condição de depositários fiéis da palavra de Deus. Nossa responsabilidade é muito maior, pois cada um de nós que passamos a crer no sacrifício da cruz é considerado templo do Espírito Santo. Assim como a arca representava a presença de Deus e as vitórias do povo de Israel, agora Cristo é a nossa vitória e por isso deve ser o centro das atenções. Assim como a arca era o centro de tudo na antiga aliança, agora Cristo deve ser o centro de tudo em nossa vida. Assim como a arca era guardada com todo zelo e cuidado, assim devemos ser todo cuidado com o nosso corpo e as nossas ações por ele comandadas, pois é o templo do Espírito Santo. Isto fala de santidade, pois fomos chamados por Deus para ser um povo especial. Em Tito 2, versículo 14, fala bem assim: o qual cedeu a si mesmo por nós, para nos remir e toda iniquidade purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Embora a partir do sacrifício de Jesus na cruz, a arca tenha se transformado apenas um símbolo para nós, devemos sempre lembrar que ela é uma excelente referencial para aqueles que querem viver dignamente na presença de Deus, reverenciando a presença em sua maneira de viver. Abre aspas para a gente fechar esse vídeo. Para não perdermos a presença de Deus em nossa vida, é necessário
que não nos esqueçamos desse tesouro incalculável que foi adquirido por Jesus, o preço do sangue inocente na cruz. Para tanto, é necessário valorizemos, honremos e cumpramos sua palavra em nossa maneira de viver. Querida Irmandade, não deixemos de praticar a leitura da palavra de Deus, de orar e de entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando você está em oração, lendo a palavra, Deus começa a visitar sua alma e você entende o querer de Deus na sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.